Pensa aí, feijão tropeiro, pão de queijo, lombo com tutu. Vamos combinar, a comida mineira é quase um abraço, né? É sinônimo de conforto, de fartura. Mas e se eu dissesse que toda essa cozinha tão generosa nasceu de um período de fome? Mas fome de verdade, de desespero total. Pois é, vamos mergulhar nessa história para entender como isso aconteceu. Essa é a grande questão. Parece uma loucura, não é mesmo? Como é que a abundância que a gente vê hoje num prato mineiro pode ter a sua raiz justamente na falta, na escassez mais absoluta? A resposta para isso é uma verdadeira viagem no tempo. Para entender essa história, a gente precisa voltar lá para o finalzinho do século XVII, começo do XVIII, no Brasil colônia. A coroa portuguesa já estava aqui há quase 200 anos e ainda tinha aquele sonho, aquela obsessão de encontrar ouro e pedras preciosas. A esperança era toda movida por lendas, sabe? Cidades de ouro, serras de esmeraldas. E então, eles encontraram. A notícia da descoberta de ouro se espalhou que nem fogo em palha seca. Isso deu início a uma das maiores ondas de migração da nossa história. Imagina a cena. Gente de todos os cantos do Brasil, e até de Portugal, largando tudo o que tinha para trás e correndo para essa região que, não por acaso, ia ser batizada de Minas Gerais. Só que tinha um problema. Foi gente demais, chegando rápido demais, a região era completamente isolada, não tinha estrutura nenhuma e, de repente, foi inundada por centenas de milhares de pessoas. O sonho do ouro virou um pesadelo logístico. E aí, como diz o ditado, o que era para ser uma bênção virou uma maldição. E aqui a gente chega no ponto central desse drama todo, a fome. Com tanta gente focada única e exclusivamente em minerar, em cavar ouro, ninguém mais plantava. Os recursos da natureza, como a caça, simplesmente acabaram. E a comida que vinha do litoral, bom, não chegava nem perto de ser o suficiente. E olha, não foi um probleminha passageiro não. As crises de fome eram terríveis e aconteciam de novo, e de novo. Os registros da época falam de períodos de fome braba em 1698, depois em 1700, de novo em 1713. Eram tempos de sofrimento extremo, em que a única coisa que importava era sobreviver. O desespero era tanto que as pessoas comiam literalmente qualquer coisa. Tem um relato de um cronista anônimo da época que é de arrepiar. Ele descreve as pessoas comendo, e aqui eu cito, cobras, lagartos, formigas e até uns bichos muito alvos que se criam em taquaras e paus podres. Isso dá uma dimensão bem real do tamanho da catástrofe. Alimentos que eram comuns em outros lugares, como a carne de boi que vinha lá da Bahia, simplesmente não chegavam em quantidade suficiente. O gado era caríssimo, o transporte era um caos. Era preciso achar uma outra solução, e tinha que ser para ontem. E é exatamente aqui no fundo do poço que a genialidade e a resiliência do povo mineiro começam a aparecer. Diante da fome, eles não só sobreviveram, eles criaram, eles inventaram uma nova forma de comer, baseada no que eles tinham à mão, e não naquilo que eles gostariam de ter. Então, o ponto-chave é esse aqui. A cozinha mineira foi toda moldada por essas limitações. Não tinha carne de boi? Usaram porco. Não tinha trigo? Usaram milho e mandioca. Essa escassez forçou uma criatividade incrível com pouquíssimos ingredientes. O porco virou o rei da cocada preta. Diferente do boi, ele podia ser criado em qualquer cantinho, até no quintal de casa. E dele, nossa, se aproveitava tudo. A carne, a gordura para cozinhar, o couro, o torresmo, que hoje é esse petisco maravilhoso, nasceu dessa necessidade de não desperdiçar absolutamente nada. E o milho? O milho. O milho foi a base de tudo. Era um grão super versátil, resistente, que se deu bem com o solo de lá. E a partir dele, os mineiros criaram um universo de pratos, do salgado ao doce, da comida à bebida. Pamonha, angu, fubá, canjica, curau, até pipoca. O angu de fubá principalmente virou o substituto do pão, sabe? Era aquele alimento que, como diziam, os ricos comem por gosto e os pobres por necessidade. Mas tá, como é que essa culinária toda improvisada se espalhou e virou uma tradição de verdade? A resposta para isso está na figura dos tropeiros. Eles foram os verdadeiros heróis anônimos que mantiveram Minas Gerais funcionando. Pensa nos tropeiros como se fossem os caminhoneiros daquela época. Com as suas tropas de mulas, eles não só traziam de fora coisas essenciais como sal e ferramentas, mas eles também distribuíam os alimentos que eram produzidos dentro da própria capitania, conectando todos os povoados. E ao fazerem isso, eles também iam espalhando os hábitos alimentares. O famoso feijão tropeiro, por exemplo, era a comida prática que eles faziam nas longas jornadas, misturando feijão com farinha e torresmo.
O prato ganhou o nome deles, uma justa homenagem. E foi assim, aos poucos, que a cultura foi se formando, quase como se fosse uma receita de cozinha. As soluções que nasceram da necessidade foram, cozidas em fogo brando. Foram virando hábitos de família, depois costumes locais, até que se consolidaram como as tradições que a gente conhece hoje. Com o passar do tempo, a crise da fome acabou, o abastecimento se estabilizou e a comida deixou de ser só uma questão de sobrevivência. Ela se tornou a expressão de uma identidade, a famosa mineiridade. O sabor de Minas Gerais é, na essência, o sabor da sua própria história. Olha só, já no século XIX, o que era comida de emergência tinha virado o cardápio do dia a dia, o tal trivial mineiro. Se a gente olhar para as refeições da época, a gente reconhece a base de tudo que a gente ama hoje. Já estava tudo ali, bem consolidado. E bem no coração desse trivial, a gente encontra a santíssima trindade da cozinha mineira: feijão, angu e couve. A refeição mais simples e, ao mesmo tempo, a mais fundamental de todas. É a base que sustenta todo o resto. Essa culinária que nasceu de tanta dificuldade acabou gerando um orgulho imenso. O grande escritor mineiro Guimarães Rosa chegou a dizer com toda a paixão do mundo que não existia nada melhor. Para ele, o verdadeiro patriotismo estava no sabor da sua terra. E isso tudo leva a gente de volta para o começo. O sabor inconfundível da comida mineira não vem só da banha de porco ou de um tempero especial. O ingrediente mais profundo é a sua história. É uma história de calamidade, de resiliência e de uma criatividade impressionante que transformou a falta em fartura. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A história de Minas Gerais mostra que comida é muito mais do que só o que a gente come. É memória, é cultura, é a história de um povo servida num prato. E aí a gente fica pensando, que outras histórias incríveis devem estar escondidas nos alimentos que fazem parte do nosso dia a dia?